Então, gente, mais uma vez, boa tarde. Renovo o meu desejo de saúde e paz para cada um, para cada uma, e o abraço de Santo Antônio. Nós estamos nessa paróquia vivendo um tempo privilegiado, que é, sempre assim o será, viver a novena em honra a Nossa Senhora da Conceição, no contexto desse privilegiado tempo de preparação para o Natal, que é o Advento. As leituras do tempo do Advento favorecem uma compreensão do papel dessa mulher com esse título tão majestoso, Imaculada Concepção, concebida, pura e sem mancha. Porque necessariamente toda a palavra do tempo do Advento, ela é uma palavra preparatória para aquilo que Deus de grande escolheu fazer pela humanidade. E aí, obviamente, nós temos de fazer algumas recordações. Tudo quanto Deus quis realizar de grande na história da criação, Deus sempre enviou sinais prévios, como que preparando a humanidade, como que preparando o cosmos para aquilo que Ele deveria fazer. Então vejam, lá no livro da origem, Gênesis, Deus queria criar. Deus queria criar. E o anúncio preparatório é, no princípio era a palavra. A palavra estava em Deus e a palavra era Deus. No princípio, o Espírito pairava sobre as águas. Esse anúncio do livro do Gênesis é uma preparação para o ato criador. Existia a palavra e o Espírito pairava. Com a força da palavra e a ação operosa do Espírito, Deus criou em quantos dias, gente? 6. E no 7º ele foi descansar. Mas tudo com a preparação prévia, a palavra e o Espírito. Ele criou todas as coisas. Agora, quando está Deus para descer à terra com o formato humano, com a redução da nossa humanidade, Deus prepara. Na palavra do profeta Isaías, na palavra do profeta Daniel, na palavra de João Batista, daqui a pouco na presença de José e factualmente no ventre de Maria. Então, o amor de Deus por nós torna-se assim um amor de pura delicadeza, porque não invade, porque não é agressivo, porque prepara antes, porque avisa antes, porque cuida antes, para que o coração que receba com a mesma ternura com que ele investe no ato criador de todas as coisas. Então vejam, o que diz a leitura do profeta Isaías. Deus convida para o banquete, aqui uma promessa, banquete de ricas iguarias, e enxugará as lágrimas de todas as faces. Num ponto mais alto da leitura, ele diz assim, olha, não haverá mais morte, não haverá desonra para o povo. Isso aqui, gente, é Deus preparando o povo de Israel naquele presente para uma realidade gigantesca que haveria ser no futuro. E qual realidade é esta no futuro? Nós vimos na leitura de ontem, Jesus falando, muita gente quis ver e não viu, muita gente esperou e não conseguiu, muita gente anunciou e não percebeu. Nós estamos vendo que o povo do Antigo Testamento queria. O que nós estamos vendo? Um Deus encarnado, humanado.
Um Deus que de Belém já nasce restaurando e redimindo a humanidade inteira. E lá em Belém, com aqueles braços abertos na sua fragilidade humana, mas na sua grandeza divina, um Deus que ao abrir os braços, consola o coração de todos quantos admiram, veneram e gostam do presépio instituído da beleza do coração de São Francisco de Assis. Por isso que a festa de Nossa Senhora da Conceição é um marco de ternura e de bondade de Deus para essa paróquia e para o tempo da igreja. Ao mesmo tempo que Deus nos prepara para viver o Natal, no anúncio da palavra, esse mesmo Deus aponta lá na frente. A preparação é para que a gente receba esta mulher, que é humana, mas que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E, obviamente, os senhores sabem, de há tantos anos, essa devoção que marca o caminho trajetório dessa cidade, mais de 300 anos, não é uma mulher qualquer. Não é uma Mariazinha. Não é uma Maria qualquer. Simples, sim. Como tantas, com certeza. Humana, óbvio. Mas foi ela que Deus escolheu para mostrar para o mundo, como eu já antecipei no ato penitencial, olhando para Maria, que espera Jesus, todo coração tem que saber servir. Todo coração tem que saber servir. É impossível olhar para Maria e não encontrar no olhar dela o olhar de Jesus. É impossível olhar para Jesus e não encontrar no olhar dele o olhar de Maria. E aqui a gente tem duas notas de uma mesma sinfonia. Ele, o ofertado, ela, a oferente, e os dois com a mesma sintonia de nota musical, transbordando, transmitindo e falando de amor. E falando de amor. Por isso, eu creio sempre, meus caros e queridos, não é possível atravessar o marco de uma cidade de 334 anos, que carrega a moldura da devoção da Imaculada Conceição, que se vive no advento do Natal. Não é possível quem passar por aqui e não transbordar a própria vida em dom de serviço. Sabe por quê? Porque é no serviço que o pobre é servido. É no nosso serviço que o pobre é acolhido. É no nosso serviço que o mais pobre é amado. É no nosso serviço que o pobre sente a ternura do amor de Deus, que se transborda de quem se deixa levar pelos passos de Maria e pelo olhar de Jesus. O evangelho de hoje, a multiplicação também dos pães e muitas curas, o que eles vivenciaram com Jesus é o que nós queremos em cada novena. Todos nós estamos aqui, ou estaremos aqui há 9 dias, ou há tantos anos, fazendo uma prece à Nossa Senhora, pedindo graça, de cura, de estabilidade no emprego, estabilidade na vida financeira, de doença pelos que não podem vir, da pobreza dos que enfrentam dificuldade todo dia. O que nós queremos, eles experimentaram. Agora a pergunta que fica é, se o nosso coração está aberto a receber dele o seu serviço de entrega na cruz, onde está uma cruz aqui? Está lá no altar. Ela ofertou o filho para que ele se oferecesse na cruz. E o que a gente oferece, gente? É essa a pergunta. O que é que a gente oferece? Por mais que, certamente, como em tantos lugares, cidades, paróquias, instituições, nós somos os pobres preferidos de Deus. E de fato somos. Mas ninguém não tem nada que não possa oferecer.
Ninguém não tem nada que não possa dar. E para melhorar isso, diante de todos nós, tem sempre alguém esperando a nossa ajuda. De um perdão bem dado, a uma água servida com boa vontade. De uma igreja que precisa de restauro, reforma, manutenção e tantas outras, a famílias precisando, através da mesma igreja, serem restauradas. No casamento e na orientação dos filhos, ninguém nada tem que não possa oferecer. E isso tem que ser um compromisso de vida para todos e cada um de nós, sobretudo devotos de Nossa Senhora. Ela serviu com amor, no silêncio, com generosidade, não reclamou de nenhuma dose de sofrimento, muito pelo contrário. Aguentou o sofrimento, aguentou a oferta, aguentou as perseguições, num silêncio presença que poder-se dizer quase impensável para o humano. Mesmo quando teve que acolher Jesus morto dos braços, depois tirado da cruz, o silêncio de Maria foi a grande palavra de quem sabia que gerou no ventre esse tesouro divino, não para si, mas para dá-lo ao mundo. Então não é possível que a gente não aprenda nessa novena, que está misturada com essa beleza do tempo do advento, que a gente não aprenda que a vida tem que ser outra, que o mundo tem que ser outro, que nenhum Natal pode ser o mesmo, que nenhuma novena pode ser igual, e que todos esses espaços devem ser, a cada dia para nós, espaços de perdão e de serviço, generoso e bondoso. E vou terminar com uma outra palavra. Sabe por quê, gente? Porque dessa vida a gente não leva nada. Ninguém de nós pode pensar que ao morrermos, nós iremos para o céu do jeito que estamos e somos. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra vaidade. No céu não entra preconceito. No céu não entra mentira. Se nós quisermos chegar ao céu levando tudo que somos, então o céu vira inferno. E aí a gente não terá mais o que esperar. Aí a promessa de Deus se esvazia. E a promessa dele é de céu, de banquete, com ricas iguarias. Então é hoje, sempre o último dia da gente amar, perdoar e, sobretudo, servir. A mensagem de Tagore, depois eu vou lembrar o primeiro nome, se não me engano, é uma mensagem indiana, que ele diz assim: dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era servir. Servi e percebi que servir era alegria. No amor sirvamos, no amor andemos, perdoemos, nos abracemos. E sejamos todos nós, ao longo desses dias até o Natal, transformados pela graça de cada Eucaristia. Fiquemos por hoje com isso e ao próprio Deus agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.